chegar na Itália e reconhecer a cidadania italiana é uma tarefa fácil ou não é? Será que eu posso reconhecer a minha cidadania sozinha na Itália? Né? Ou não? Olha, nesse podcast eu quero entrevistar uma pessoa chamada Bárbara, que está aqui comigo. E a Bárbara, ela veio fazer o processo de reconhecimento dela sozinha na Itália. E olha, para responder essa pergunta para vocês, que são tantas pessoas que perguntam, será que tem como eu fazer meu processo sozinho ou não? Eu trouxe a Bárbara e aí eu quero passar para vocês como foi a história dela, porque ela veio fazer o processo sozinha, e a gente se conheceu. Né? Então eu quero passar para a Bárbara, que é arquiteta, rapidamente se apresentar para vocês. Hoje foi um podcast bem rápido, a gente esteve no comum, ela esteve pegando a identidade dela italiana, tive que correr para cá, a gente comeu junto, tive que montar rapidamente, não deu para preparar muito bem um cenário para vocês, mas olha, a história da Bárbara vale muito a pena se conhecer. Passando para você, Bárbara, uma breve apresentação e de como foi aí esse sonho e como começou. Bom, eu estou nessa pesquisa de cidadania italiana há muitos anos. Na verdade, a minha família não sabia de onde vinha o meu bisavô, né, que é o italiano. Então, eu estou há mais ou menos uns 8 anos procurando cidade, porque não tinham nenhuma pista de onde ele vinha. Então, eu passei um bom tempo, achava metade de uma informação, me frustrava, parava. E aí depois voltava. Então, foi um período muito cansativo, mas como eu morei aqui anos atrás, eu falava italiano, eu falei, ok. Aí chegou o momento que eu encontrei o documento que faltava, fiz tudo no Brasil, todo o processo no Brasil. E aí chegou o momento de vir para cá. Eu falei, já que eu falo italiano, né, eu acho que eu consigo fazer tudo sozinha. Eu acompanhava alguns grupos em redes sociais e tudo mais. Eu não vim 100% despreparada, sem saber de nada, até porque eu tinha todos os documentos certinhos. Mas cheguei aqui e falei, vou alugar um apartamento, vou ficar 3 meses e vai dar tudo certo. E aí, cheguei aqui, comecei a procurar apartamento e eu vi que não era nada fácil, muito pelo contrário, é uma burocracia e ninguém queria alugar por menos de 1 ano e ninguém queria alugar para alguém que não tinha um emprego fixo na Itália e tudo mais, por mais que eu explicasse a situação. E aí, em um desses grupos, lembrando, eu totalmente sozinha. E aí, em um desses grupos, eu vi alguém falando que tinha conseguido fazer por Airbnb. E para pegar uma declaração do proprietário e tudo mais. E aí eu falei, ótimo, né? Consegui entrar em contato. Voltando um pouquinho, eu queria fazer na cidade onde meu bisavô nasceu. Porque para mim era uma questão de família, importante e tudo mais. Então, eu procurei apartamentos e pessoas que me pudessem alugar para mim ali nessa cidade do meu bisavô, e achei uma senhora que fazia Airbnb. Ela falou, sim, eu posso fazer para você, tudo bem. Aí fui para a cidade, toda feliz, falando, graças a Deus, depois de anos deu tudo certo. Cheguei no Comune para registrar minha residência, né, começar o processo. A mulher falou, não é assim, você não pode fazer por Airbnb. Enfim, me explicou toda a situação e aí foi o chororô danado. Chorei na frente da oficial do Comune e tudo mais. E aí entrou o Renato na história. Não sei se eu estou me alongando muito, mas enfim, até para chegar onde a gente se conheceu. Não, tá bom. E vale a pena frisar aqui rapidamente o cuidado que você, né, as pessoas têm que ter, a questão dos grupos, né, a questão dos grupos, porque o grupo tem muitas informações, você pode aprender com a história de outras pessoas, mas também tem essa questão de pessoas que querem, às vezes, falar do que não sabem, né? Ou seja, pessoas que nunca estiveram aqui na Itália e dizem, eu ouvi falar, dá para fazer por Airbnb. E no seu caso, você veio, né, esperando que desse certo por uma coisa que você viu, mas na verdade foi outra, né? Isso. Então,
volta para a Bárbara e vou deixar ela contar a história dela. E aí, saí do Comune chorando, as pessoas já querendo me ajudar, todo mundo me abraçou muito lá, assim, em relação a... Fui muito bem recebida. E aí, enfim, saí de lá, falei, ok, de novo, voltou a ser difícil a minha história, né? A minha saga aí da cidadania. E aí, cheguei num restaurante, perguntei para o proprietário, falei, você sabe de alguém que aluga apartamento aqui? Ele, olha, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele, tem uma pessoa aqui que dá... Ele me falou mais ou menos, né? Assim, tem uma pessoa que o pessoal reconhece a cidadania aqui com ele e tudo mais. Eu falei, me passa o contato dele, por favor. E aí a gente estava assim, a 10 metros um do outro, né? E aí eu fui até onde ele disse que você estava, e aí cheguei lá, contei a história para você, para sua esposa, e foi imediato a sua... Você assim, me abraçou também, como as pessoas ali do Comune, e você falou, tá bom, vamos embora, vamos nessa. E eu precisava, inicialmente, né, eu precisava do contrato para alugar o apartamento, porque eu já tinha toda a documentação e tudo mais. Mas aí você me ajudou lá daquele dia que a gente se conheceu até hoje, que eu peguei minha identidade. E, nossa, só tenho a agradecer porque você não me conhecia, eu te conheci muito mais, né? Porque você foi até o Comune comigo, enfim, eu vi que você conhecia todo mundo falava com você, te chamava pelo nome. E você não me conhecia, então você estendeu a mão para mim, a sua esposa foi a primeira pessoa que eu conheci, né? Estendeu a mão para mim e graças a Deus deu tudo certo, mas com essa lição que a gente vem achando que consigo me virar, sabe? E a gente vem acreditando nesses 3 meses, que podem não ser 3 meses, podem ser muito mais, porque não depende... Porque as pessoas falam muito disso, eu acho, o Comune bom, o Comune ruim, mas assim, não depende só do Comune. No meu caso, mais uma questão, mais uma dificuldade foram os consulados, que no meu caso foram 2 consulados que precisaram responder a não renúncia, né? Demoraram muito tempo a responder, então não dependia nem de você. Acho que levou uns 2 meses, eu acho, né? 2 meses. Então não dependia de você, não dependia do Comune, dependia exclusivamente dos consulados. Mas, assim, para quem acha que é fácil e que vai chegar aqui, vai alugar o apartamento e vai conseguir fazer, mesmo tendo a língua, mesmo falando italiano, é bem difícil. E um ponto, gente, importante, né? Um ponto importante é que ela sabe falar, né, italiano, né? Ela já esteve na Itália, já estudou, fala fluentemente o italiano, né? E mesmo assim teve dificuldades, né? Eu tenho um negócio na Itália, né? Que é um centro estético, que a gente poderia falar, né? E eu estava fazendo o procedimento, até era uma médica que a gente estava no dia, a Silvia. Eu estava fazendo o procedimento nela e de repente alguém bate na porta da minha esposa. E eu saí, falei, está acontecendo alguma coisa? Porque quando eu estou com o cliente na sala, a minha esposa, ela sabe que eu não gosto que alguém me intervenha, porque é um trabalho de concentração, né? E muitas das vezes ela não bate na porta. Então ela bateu e eu falei, poxa, alguma coisa foi. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela disse, vem aqui um minutinho. Eu pedi para a cliente aguardar. Eu falei, quer pegar uma pausa aqui? Eu já vou só tomar um café e volto. E eu fui tomar um cafezinho dentro do estabelecimento mesmo. E eu vi a Bárbara chorando. E aí eu fiquei assim, será que eu fiz algum mal para essa menina e eu não sei ainda? Porque ela estava chorando. Geralmente as pessoas primeiro conversam, né? E depois chora. Não, ela já estava naquele estado assim, gente, assim, de lágrimas, chorando. E eu quis primeiro entender a situação. Aí foi onde eu entendi. Ela falou, olha, eu vim para a Itália, eu pensei que poderia alugar um hotel, meu mundo acabou, eu não tenho o que fazer, é um sonho, eu não tenho... Aí eu falei, olha, eu preciso terminar a cliente e depois a gente conversa. A princípio, para falar a verdade, eu não tinha nenhuma intenção de ajudar mesmo, entendeu? Porque são tantas pessoas que batem na nossa porta, eu não te conhecia.
né? Tem muita gente que bate na minha porta, quem trabalha com cidadania italiana, e eu não trabalho só com isso, mas assim, eu presto serviço para um público italiano e para um público brasileiro. Sabe, as pessoas perguntam, mas por que você quer parar com essa cidadania italiana? Porque realmente existe uma diferença muito grande do público italiano para o público brasileiro. Então já tem muitas pessoas que estiveram aqui, que eu ajudei, que depois foram embora, e eu só liguei, amigão, ficou pendente aqui, eu lhe ajudei. Eu já rasguei minha identidade, vem aqui no Brasil pegar ela. Então já apoiou bastante. Então quando eu vi a Bárbara, eu falei, é mais uma. Então eu terminei o meu trabalho, basicamente deixei a loja aberta e fui lá tomar um café, fui no Comune, fui entender como é que estava a situação dela. Foi onde eu percebi que a Bárbara era uma ovelha, né? Não era um lobo, era uma ovelha, era uma pessoa que realmente precisava da ajuda, uma pessoa que veio com esse sonho, né, de reconhecer a cidadania dela, que tinha família por detrás, porque quando a gente estava conversando, estava ligando o pai, estava ligando a mãe, um monte de gente ligando, então tinha aquela coisa que a família apoiou, que o pai estava junto, o sonho da mãe, o sonho do pai, então tinha muitas coisas agregadas que eu falei, ela é diferente. Então a gente deu a mão, eu cedi um apartamento nosso que a gente tem na cidade, que eu não vou falar o nome, não, né, por privacy, e ela fez o reconhecimento dela, né? Ou seja, foi quase algum plano que poderia não dar certo, porque ela fala italiano muito bem, fala fluente, e mesmo se comunicando bem, você chegou no Comune e o oficial falou, não dá. Quando o oficial falou que não daria, ali por alguns minutos eu perdi as esperanças, porque eu estava aqui há quase um mês procurando, na verdade, sim. E eu já estava sentindo que era bem difícil, mas enfim. E aí quando ela me falou que não, meu mundo caiu por terra, sabe? Eu falei, ok, não vai dar. E aí o seu sim, eu lembro que antes mesmo de você me dar o sim, você tinha me recebido super bem, a gente conversou, ali eu já pensei, caramba, que legal, encontrei uma pessoa, e aí você até tinha comentado isso que você falou agora, que você chegou a cogitar a hipótese de não ajudar, até porque são várias pessoas, várias outras histórias e tudo mais. E aí eu fico pensando, se você não tivesse me dado aquele sim, o que teria sido, sabe? Primeiro que eu acredito que eu não teria conseguido fazer nesse Comune, que é o Comune que eu queria, por questões de família. Porque era do seu avô também, o Antenato nasceu ali. Ele nasceu ali, então tinha toda essa história de família por trás, mas eu fico imaginando, de repente eu não teria conseguido fazer no Comune e de repente eu não teria conseguido alugar um apartamento, porque eu conheço pessoas que são daqui e que me falaram, óbvio que depois que eu cheguei, né, conheci pessoas e as pessoas falaram, tá muito difícil alugar um apartamento, tá muito difícil conseguir fazer esse processo da cidadania, é um dos mais complicados para quem não tem assessoria, para quem vem sozinho, porque quando você tem assessoria, eu acho que são 2 pontos, né? O primeiro, se você não fala italiano, eu acho que é praticamente impossível conseguir se comunicar, até para as pessoas verem, caramba, essa pessoa aqui tá tentando, apesar de não entender o processo todo de cidadania, está tentando se comunicar, mas é muito difícil encontrar alguém que fale italiano e tudo mais. E primeiro, se você não fala italiano, eu acho que é essencial a cidadania, é essencial a assessoria. E o segundo ponto é esse, com uma assessoria, com uma pessoa que vai te guiar desde o Brasil, você chega, você já tem um apartamento, você não precisa passar por esse sufoco, que é um sufoco, porque você pensa, ok, eu estou perdendo tempo, mais do que tempo, eu estou perdendo dinheiro, eu vim para ficar, digamos, 3 meses, eu não sei se eu vou conseguir, deixei tudo no Brasil, não sei se eu vou conseguir voltar com o meu sonho realizado, por conta de repente, um apartamento que você não conseguiu alugar, uma residência que você não conseguiu fazer. E também o ponto importante também é que você já tinha basicamente, já estava com a documentação praticamente no Comune, já estava tudo pronto ali. A única coisa que precisava mesmo é você ter uma residência, né? Então, o que a gente fez? Só para o pessoal ficar sabendo, a gente fez um contrato de locação para a Bárbara. E aí foi onde eu vi no Comune e a oficial do Comune falou, né? Poxa, eu queria tanto falar do Renato, mas a gente não pode, porque não sabia a reação dele, que pode ser que ela fale de mim, eu não gosto, né? E eu queria tanto falar do Renato, eu acabei não falando.
né? E ela ficou super feliz. E hoje, gente, a despedida dela do Comune, porque ela está voltando para o Brasil, foi bem emocionante, porque abraçou todo mundo. E todo mundo do Comune comprou a sua história, né? Porque, não pela lágrima, né? Porque tem pessoas que... Mas dá para ver que você estava com o coração meio que despedaçado e não dá certo ali, sabe? E todo mundo quis lhe ajudar, o Comune, as oficiais, todo mundo comprou a sua história. Então, assim, quem diz que ir para a Itália o Comune é ruim, como você falou, tem comunes que são ruins, né? Não existe comunes ruins, comunes bons, como o próprio oficial falou para você hoje, né? Tem época que a gente tem muito serviço, que a gente fica lento. Tem época que a gente tem mais pessoas capacitadas, o serviço acaba ficando melhor, né? Mas, assim, muitas das vezes o Comune, ele tem poucos funcionários. Então, assim, você, dizendo assim, deu sorte que chegou, mas, assim, a oficial não pôde lhe ajudar. Ela disse, não posso lhe ajudar, não vai dar para fazer, não dá, né? Porque para eles são bem secos. Quando não dá, eles falam, não dá. E graças a Deus a gente se conheceu. E, minha amiga, sendo que é um podcast bem rápido, acho que fica mais para uma entrevista isso aqui, né? Por causa do horário, gente, ela está voltando ainda hoje para Milão, então eu tenho que levar na estação de trem. Eu gostaria de, assim, o processo deu certo, graças a Deus você caiu na mão de uma pessoa boa, que é eu e a minha família, né? A minha esposa também se comprou a sua causa, se preocupou muito com a sua causa. O que você pode falar, né? Porque, sendo bem sincero, você veio sozinha, você ficou sozinha aqui. Você pode falar o que em relação também a Vênico na assessora italiana, né? Tipo, hoje a gente vê muita questão de roubo, muita questão de fraude, as pessoas estão sempre bem preocupadas o que fazer, quem fazer. Você é arquiteta, tinha sua vida boa, veio, não deu nada certo para você. E qual foi a experiência depois que conheceu a gente, né? Que depois que você me conheceu, as coisas deram certo, né? De alguma forma, a gente ajudou de alguma forma, né? Então, assim, para finalizar, para você não perder o seu trem, que a gente tem que ir lá pegar o seu trem, né? O que você pode falar da empresa Vênico Noi, né? Sendo mulher, e eu sempre falo, Bárbara, que a minha visão, ela não é o dinheiro, sabe? E de repente você pode testemunhar agora, entendeu? Qual foi a sua experiência, né? A gente tratou, como é que se sentiu com a gente aqui, além do abraço, porque eu poderia te ajudar, mas te tratar mal, né? Eu poderia te ajudar e me aproveitar de alguma forma, entendeu? Enfim, você ficou na minha casa, mas como é que foi essa experiência? Como eu falei no início, eu acho que a sua esposa foi a primeira pessoa que eu vi, né? E desde quando eu falei para ela um pouquinho a minha história ali, rápido, ela me tratou super bem. E você depois, querendo me ouvir, sabe? Indo comigo ao Comune. Eu acho que dali a gente eu já criei uma confiança instantânea. Eu acho que também pelo fato das pessoas te conhecerem, as pessoas gostarem de você ali, né? Todo mundo ali em volta. Ali eu senti que eu poderia confiar em você, poderia estar errada, mas poderia confiar. E aí depois, com as outras pessoas que eu conheci, que estavam fazendo o processo com você, tudo dando certo, até de forma rápida, óbvio que não... Repito, não depende só de você, não depende só do Comune, mas eu via você indo atrás, indo atrás no Comune, perguntando, querendo saber tanto das pessoas que você assessorou, quanto de mim até, né? E eu via o caso dessas outras pessoas também dando certo, inclusive acabaram bem antes de mim por conta dessa não renúncia, né? Mas você sempre muito atencioso com todo mundo. E, repito, sua esposa, eu acho que a família também me deu uma confiança a mais, assim, sua esposa, sabe, filhinho, não sei, eu acho que me trouxe essa confiança. E eu te falei já algumas vezes, mas eu indico já e indicaria de olhos fechados, porque realmente a gente vê muitos casos de assessorias que não são boas, que cobram valores exagerados, que não finalizam o processo, prometem uma coisa, enfim, a gente vê várias coisas. E eu acho que é muito importante e muito bom a gente encontrar pessoas que levam a sério o nosso sonho, sabe? Para uns pode parecer uma bobeira,
e para outros não é uma bobeira. Então eu acho que você me veio do jeito que você me viu, tentando realizar meu sonho e não conseguindo, você ter levado a sério que aquilo era uma coisa séria para mim, foi muito importante e eu só tenho a agradecer. Foi uma experiência ótima e eu vou indicar com certeza para quem eu puder indicar. E é a nossa identidade, né, Bárbara? Tem muita gente que hoje entra em contato comigo e que eu não atendo. É porque as pessoas pensam, quando as pessoas entram em contato com a gente, elas pensam, mais uma assessoria, eu quero orçamento. Como você falou, a gente chega no Comune, de fato é uma verdade, a gente chega, a gente brinca com, a gente entra aqui, mas são anos fazendo um bom trabalho, sabe? Então, quando as pessoas entram em contato comigo, eu tenho essa questão de valorizar aquilo que eu consegui com o meu suor. Então, tem muita gente que entra em contato, que muitas vezes eu nem atendo. As pessoas dizem, faz orçamento, vamos fazer ligação. Não mando. Eu não sou de mandar PDF por e-mail. Então, assim, a grande parte dos clientes que vêm são pessoas como você, que a gente conhece, as pessoas têm aquela admiração, estou contratando o cara certo. Né? Então, a gente tem a maior dizer assim, esforço, o maior amor em ajudar, entendeu? Então, muito obrigado também por ter aparecido, né? Mesmo aparecendo assim no momento que eu estava, né, na minha loja, mas foi prazerante, foi muito prazeroso ter conhecido a sua história, que você veio, né, do Rio, você é carioca. Eu tinha assessorado outras cariocas, que até eu mudei a minha impressão depois que eu te assessorei, que eu pensava que as cariocas eram mais, né? Mas enfim, você é uma pessoa espetacular, minha família gostou muito de você também, minha esposa, minha filha, que está aqui com a gente agora, né, na nossa, aqui mexendo aqui como diretor aqui das coisas, das câmeras. E é isso, amiga, agora bola para frente, cidadã italiana, né? Eu agradeço, é muito importante, depois a gente vai estar publicando o vídeo, e que Deus abençoe a nossa amizade, a gente vai continuar se conversando, eu nunca vou esquecer de você, espero que você vá embora e não esqueça da gente, e é isso. Impossível esquecer, impossível. Obrigada por ter tornado essa experiência viável, essa cidadania viável, e por ter tornado também a experiência leve, sabe? Quando a gente se encontrava, a gente saiu algumas vezes para tomar café junto, então sempre foi muito legal. O seu comportamento também com as pessoas que estão em volta, seu modo de tratar é muito leve, então parece que a gente está conversando com amigos, né? Entre amigos, assim, de anos. Então é muito legal, valeu muito a pena. Sou muito grata por vocês terem aparecido. Gente, esse é mais um podcast da nossa amiga Bárbara, arquiteta, que saiu do Brasil, que veio à Itália, sabendo falar italiano, e quase que não deu certo até conhecer a nossa empresa, até me conhecer, né? Então é um caso que tinha tudo para não dar certo, mas pelo fato de ela ser uma guerreira, uma pessoa que não desiste, deu certo. E hoje a gente está aqui fazendo esse podcast para vocês, contando rapidamente essa história, né? Para você ter cuidado também, não pensar que vir para a Itália, ficar em hotel, vai dar certo, porque para lá não deu. E isso aí não é, isso é contra a lei na gráfica, não funciona. Então, olha, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Quero deixar um convite para você, se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o seu comentário. E é isso aí. Até o próximo podcast. Um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.